Olá, olá! Sou eu, Jaqueline, te saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que sim. Chegou um sábado abençoado, né, da parte de Deus para nossa vida, onde as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós e por isso estamos aqui. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 20, que está escrito assim: Assim, ele saiu e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou-o e beijou. Que coisa linda, né? Nós vemos quando nós olhamos para Deus, Ele está sempre disposto a correr para nós, a nos abraçar, a nos receber de volta na presença dEle. A palavra do Senhor, ela nos mostra tipos de arrependimento, de tristeza, de dor, de situações que nós vivemos que causam em nós o que algumas pessoas chamam de culpa, remorso e arrependimento. Qual a diferença? A culpa e o remorso, ele não produz mudança nas suas atitudes. Produz sim uma mudança provisória, por um pouco de tempo, enquanto você se sente ali incomodado pelo que você causou. O arrependimento, quando é que você entende que houve arrependimento? Quando você confessa e você abandona aquela prática, abandona aquele hábito. Há um tipo de arrependimento que só sente vergonha, culpa, condenação e a pessoa fica paralisada, sem mudança, sem transformação, sem uma transformação genuína e duradoura. E há um outro tipo de arrependimento que faz com que a pessoa se levante, tome posição, haja com autorresponsabilidade e faz com que essa pessoa volte para casa, para o lugar de origem. A diferença entre os dois muda tudo, porque a ação que você vai ter, as atitudes que você vai ter, depende do tipo de arrependimento e tristeza que foi criado no seu coração. O filho aqui da parábola, ele gastou tudo que tinha longe de casa. E só quando ele estava faminto, cuidando de porcos, ele decidiu voltar. Ele não voltou porque já tinha resolvido a sua vergonha, a sua culpa, a sua tristeza. Ele voltou apesar dessas coisas, disposto a ser recebido por seu pai como empregado da casa, como servo do seu pai. E repare o momento exato descrito no versículo, que o pai viu ele ainda de longe. Antes do filho terminar o discurso que tinha ensaiado durante toda aquela caminhada até chegar ali, antes de provar arrependimento suficiente diante do pai, o pai já estava correndo ao encontro dele para o abraçar e para o beijar. O arrependimento verdadeiro, ele não fica remoendo o erro até se sentir digno de ser perdoado, digno de voltar para a casa do Pai, digno de ser recebido por Deus. O arrependimento genuíno é dar o primeiro passo de volta, mesmo se a pessoa sentir vergonha, mesmo sem ter certeza de que vai ser recebido por Deus. Deus, ele não rejeita ninguém. Isso nós sabemos e por isso a parábola mostra o pai esperando o filho e olhando pela janela. Esse pai aqui, ele é a tipificação do próprio Deus, que está sempre observando para ver quais são os nossos passos e como ele pode nos trazer de volta, como ele pode nos receber em seus braços novamente. A Bíblia, ela distingue dois tipos de tristeza causado pelo pecado. Está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Está escrito assim, ó. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento e leva à salvação. E nisto não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza desse mundo produz morte. Tristeza do mundo, ela prende você no próprio erro.
na culpa, no remorso, na vergonha, repetindo a culpa sem sair do lugar, sem ter mudança verdadeira, sem ter capacitação de mudar e transformar essa história, de sair desse lugar de vergonha, sair desse lugar de humilhação, ter uma responsabilidade sobre os seus atos e dizer: eu vou pagar o preço pela consequência do meu erro, pela consequência da minha falha. Tristeza, segundo Deus, ela levanta você, ela coloca os pés no caminho de volta para casa, ela te direciona a um arrependimento genuíno que você vai se apresentar diante de Deus e vai dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz aquilo que desagradava, mas eu estou aqui de volta. E não precisa me entregar tudo que o Senhor me entregou antes, mas me receba. Deus, ele não espera que eu e você cheguemos perfeito para ele nos receber. Ele corre ao nosso encontro assim que eu e você damos o primeiro passo para mostrar o arrependimento, para mostrar que nós queremos nos responsabilizar pelos nossos atos, por aquilo que fizemos de certo ou por aquilo que fizemos de errado. Nós estamos diante dele para reconhecer que precisamos ser mudados, moldados, transformados, alinhado o nosso caráter ao caráter de Cristo, alinhando a nossa mente à mentalidade de Cristo. Nós vamos errar. Por mais que a gente tente acertar, às vezes nós vamos errar tentando acertar. Você lembra de Saulo? Saulo, ele estava servindo ao Deus que ele conhecia, da maneira que ele conhecia, e achando que estava fazendo e agradando a Deus. Ele só soube que não estava agradando a Deus quando Jesus Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco e falou para ele: Saulo, por que você me persegue? E ele falou: quem és tu? Quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Eu estou perseguindo aqueles rebeldes do caminho. E aí ele ouve a voz que diz: eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Então ele estava sendo sinceramente errado, ele estava andando sinceramente errado, pensando que estava fazendo certo. Até que Deus mostrou para ele e ele realinhou a rota dele. Assim somos nós. Às vezes nós achamos que estamos agradando a Deus e com amor e carinho e com a doce voz do Espírito Santo ele vem e nos constrange e nos corrige. Então nós precisamos entender que todos os dias é dia de dar passos de volta à essência do Senhor. Se existe algo que você tem evitado confessar a Deus, se existe algo que tem feito separação entre você e Deus, porque a palavra do Senhor nos garante que o pecado faz separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós. Somos nós que saímos de casa, somos nós que saímos da presença, somos nós que ficamos envergonhados e não queremos confessar. Então, se isso existe na sua vida hoje, dê o primeiro passo, sem esperar se sentir pronto para ser recebido por Deus, para ser perdoado por Deus, para ser abraçado por esse Pai que quer te receber de volta. Releia Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24. Leia inteiro. Anote a diferença entre o discurso do filho que ensaiou as palavras de arrependimento e a recepção que ele teve do pai. E ali entenda que por mais que você ensaie discursos, queira florear, queira usar máscara, queira usar palavras bonitas, Deus ele já conhece todo o processo que você passou, que você está passando. Antes mesmo da palavra sair da sua boca, Deus já conhece essa palavra e ele sabe a intenção que está por trás dessa palavra. Então seja sincero, seja honesto. Foi isso que esse rapaz fez ao voltar para casa. Ele foi sincero com o seu pai. E o seu pai o recebeu de braços abertos, o beijou, trocou as vestes dele, trocou a sandália dele, colocou um anel no dedo dele. Aprenda que Deus ele está sempre disposto a nos receber. Diferencie hoje. Você está remoendo uma culpa, uma tristeza do mundo? Você está sendo condenado por algo que você fez, que não te tira do lugar e não muda a sua história? Ou você está se movendo em direção a Deus com a tristeza segundo Deus? Leia
2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, 9, 10. Leia do 2 até o 16. Leia a palavra do Senhor, porque ela é um alicerce firme para confrontar as suas vontades, para que você possa examinar a si mesmo. Escolha a tristeza, segundo Deus, que vai gerar arrependimento, transformação e salvação para a sua vida. Se o arrependimento que você sente envolve reparar algo com outra pessoa, dê esse passo concreto. Além de você orar, além de você se corrigir com Deus, se corrija com quem for necessário, conforme o Espírito Santo te orientar. Mas não deixe que a tristeza desse mundo, que a vergonha desse mundo, que a culpa desse mundo, com o que você está pensando do que os outros vão pensar e falar de você, paralise você e impeça você de voltar para a casa do Pai. Que nós possamos aprender com esse filho pródigo, que errou sim, mas a dor que existia dentro dele gerou nele o arrependimento segundo Deus. Produziu arrependimento que levou esse rapaz à salvação. E ele enfrentou a vergonha, enfrentou o falatório, enfrentou aquilo que precisava. E ele voltou para os braços do Pai, e o Pai o recebeu com amor, honra. Então, não se limite por aquilo que te traz vergonha e culpa. Deus te ama muito além disso. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar pela porção da tua palavra. Obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque as tuas misericórdias, elas se estendem sobre nós a cada manhã, e hoje nós podemos reconhecer, Pai, que a misericórdia do Senhor nos alcançou. Pai, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, hoje nós reconhecemos que por algum momento, por algum motivo, por alguma culpa, vergonha ou tristeza, nós nos afastamos do Senhor. Mas nós não queremos mais ficar presos à vergonha, à culpa. Nós não queremos mais ficar remoendo o erro sozinho. Nós escolhemos nos levantar e voltar para o Senhor, confiando que o Senhor corre ao nosso encontro, mesmo antes de nós terminarmos de pedir perdão, antes de nós reconhecermos todos os nossos erros e confessá-los ao Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos recebe assim como somos, mas nos ama tanto a ponto de não permitir que a gente fique como estamos, mas que o Senhor nos transforme dia após dia, até ser dia perfeito, assim como está na tua palavra. Que o Senhor possa glorificar o teu nome na nossa vida e através da nossa vida. É o que nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Fica com Deus, um grande abraço e um excelente final de semana.